Boa noite! Salve Maria Imaculada! Mais uma segunda-feira e aqui estamos com essa juventude. Que bom ter você por aqui. Você que está chegando aqui ao vivo pelo Facebook, já te convido a compartilhar esta live. A você que nos acompanha pela rádio web Nossa Mãe. Boa noite, boa noite. Que a graça de Deus e a alegria do Espírito Santo possa adentrar na sua casa, possa invadir o seu coração e aí fazer presença. É com muita alegria que eu, Daniele, chego até você nesta noite com essa juventude. O programa de hoje já inspirado pelos temas anteriores, nós falando sobre ser jovem, ser santo, o trabalho missionário da juventude, essa juventude que estende a mão, essa juventude que faz, que vai atrás, essa juventude que abraça, que acolhe, que é a mão, os olhos do nosso Senhor. E hoje nós vamos falar um amigo do céu, a importância da intercessão dos santos em minha vida. E aí, você que já está aqui, convido você a comentar aqui no Facebook para a gente qual é o seu santo de devoção, que seu amigo do céu, que você possa compartilhar conosco. E o convidado desta noite, ele vai trazer, neste bate-papo, né? Vai trazer um pouco disso, da intercessão do santo, do seu santo de devoção, como que eu consigo, né, construir essa amizade, este momento de intercessão dos santos e amizade com os santos, né? Eu inicio este programa com um versículo bíblico que vai dizer-nos e pedir-nos, né? Sede santos como o vosso Pai Celeste é santo. E que nesse desejo de santidade, nesse desejo de estarmos mais próximos do Senhor, também mais próximos, né, do céu, dessa nossa casa, né, que retornaremos para ela. Eu convido o Marcelo para vir juntos nessa noite a conversarmos e falar um pouco, né, da vida dos santos, da intercessão dos santos em nossa vida. Boa noite, Marcelo, seja bem-vindo. Boa noite, irmã. A paz de Jesus. A paz de Obrigado. Jesus, o amor de Maria. A paz, a paz. Seja muito bem-vindo. Pode apresentar-se, Marcelo. Diga seu Obrigado, nome, irmã. sua idade, seu currículo. Meu nome é Marcelo, tenho 21 anos de idade, Marcelo Kelvin. Sou da Renovação Carismática Católica e tem 6 anos a 7 anos que eu tenho, tanto de Igreja Católica quanto também do movimento Renovação Carismática Católica. Eu tenho um irmão gêmeo, então se um dia vocês encontrarem alguém é, na rua e eu não cumprimentar, talvez seja porque é meu irmão. Somos muito parecidos mesmo, por graça e bondade de Deus. Atuo na Renovação Carismática Católica como pregador do Evangelho e como uma inspiração do Senhor, como um atender o chamado de Deus, estou nesse tempo como um evangelizador através das redes sociais, a qual, nesse tempo, eu tenho tido a oportunidade, a graça de postar alguns vídeos no YouTube, a qual o canal no YouTube se chama Marcelo Kelvin. Então, você que quer acompanhar e buscar aquilo que também é graça de Deus, através de temas propostos, você possa também lá acessar e compartilhar, para que o Senhor ele seja cada vez mais conhecido, amado e adorado. Amém? Amém. E eu cheguei até o Marcelo, foi algo até engraçado. Eu estava assistindo um vídeo que você lançou sobre modéstia. E aí eu assistindo, aí meu esposo tá assim, você conhece o Marcelo? Não conheço. Aí Ah, ele vai na pastoral de rua. Eu falei, olha que legal, né? sim, Umas coincidências que verdade. a gente nem sabe. Sim, verdade. E foi A qual assim que eu eu participei com a conheci, né, Evangelização o 2000. canal, conheci a evangelização. Amém. Isso. E assim que eu fui conhecer, né, seu apostolado, conhecer um Amém. pouquinho do que você faz nas redes sociais. E aí, chegando de vídeo em vídeo, eu caí naquele
vídeo que você vai dizer sobre um santo, né? E aí você disse de forma belíssima, a forma com que você expressava sobre este santo, que eu não vou contar, né? Você vai falar um pouquinho para nós no decorrer desta live. E a forma com que você falava, a forma com que você se expressava, eu falei, gente, esse é um jovem, né? Esse é essa juventude que eu preciso passar, né? Os outros jovens, né? As outras pessoas, os ouvintes da rádio Nossa Mãe, os que acompanham o programa Essa Juventude, precisam e merecem ouvir um pouquinho disso. Então, Marcelo, para iniciarmos, né, darmos continuidade a essa conversa, eu gostaria que você contasse para a gente, né, o que é para você, né, para o Marcelo hoje, a intercessão do santo, qual é essa importância na sua vida, né, a intercessão dos santos da igreja, essa vivência, né, enxergar que temos modelos em nossa igreja, vários modelos, né? Verdade, verdade. Tipo assim, é algo muito interessante e impressionante a respeito, ao falar a respeito da intercessão dos santos. Antes de falar, eu quero te perguntar, tá dando para me escutar direito? Sim, perfeito. Tá dando? Beleza, beleza. E ao falar a respeito da intercessão dos santos, é algo muito impressionante. Tipo assim, para iniciar, eu quero falar a respeito, tipo assim, ter um intercessor na sua vida, na minha vida, vai muito mais além do que, por exemplo, você ir nas redes sociais ou você ouvir através de algum amigo a respeito de um santo. Não, e você, diante da história, diante daquilo que você escuta a respeito desse santo, você, de tal ponto, você se cativa a respeito da vida daquele santo que você começa a amar aquele santo a tal ponto que você pega esse santo como referência para você e até então você o constitui como seu intercessor. Não é assim. Não é desse jeito. É algo tão lindo e próprio de Deus que, assim como quando nós nascemos, quando desde o ventre materno, Deus, assim como diz a passagem bíblica de Jeremias, capítulo 1, que desde antemão Deus já nos desejava, e Deus já sonhava conosco. E diante desse sonho de Deus, diante da eleição de Deus sobre a nossa vida, Deus nos dá, quando nós nascemos, um anjo protetor, para nos guardar, assim como nós fazemos naquela oração, para nos guardar, para nos zelar, para nos proteger, para nos reger em todas as coisas. Mas também, juntamente com esse anjo da guarda que Deus nos dá, Deus também nos dá um santo protetor. Um santo que vai nos ajudar na nossa peregrinação sobre essa terra. E tipo assim, não e isso diz alguns a respeito dos santos, algumas pessoas dizem a respeito dos santos que não é Deus que fala para o santo, ó, esse daqui é seu. Não. Mas é o próprio santo que escolhe aqueles a quem ele quer interceder. Aqueles a qual ele irá ajudar no caminho da santidade, no caminho da perfeição rumo ao céu. Entendeu? Então, e falar sobre a importância de um santo intercessor, é inquestionável, incalculável, porque nós jamais entenderemos a grandiosidade e a preciosidade que tem a intercessão de um santo na nossa vida, porque o santo é quem? É aquele que está dia e noite clamando a Deus ao nosso favor. Pedindo, às vezes, intercedendo ao Senhor para que nós alcancemos as graças, os benefícios, seja da oração, seja da busca pela meditação, meditação da palavra de Deus, meditação de livros, entre vários meios de oração e de meditação. O santo é aquele que nos ajuda tanto na perfeição interior, para que assim, interiormente, buscando a perfeição cristã, assim também o nosso exterior seja nada mais, nada menos aquilo que nós temos no nosso interior.
Ai, que lindo! É uma boa definição, né, Marcelo? Uma excelente explicação, porque às vezes a gente percebe que alguns santos e a devoção de alguns santos fica, não é essa palavra, mas fica meio que modinha, né? Todo Sim, mundo hoje em dia vai dizer que é devoto de Padre Pio, de Santa sim, Teresinha, e simplesmente, né, escolhe isso que é os santos mais falados hoje em dia, né? Tem outros, sim. Santa São João Paulo Teresinha é o amorzinho II. do E século, aí, não é? e ela tem estado tão presente, né, na Isso é juventude, verdade. tão Isso é presente, verdade. no Age, em vários outros momentos da juventude, vai ter cita Santa Teresinha e a história dela, né? Então, tem alguns Verdade. santos que são mais marcantes é, neste tempo na boca da juventude. E Sim, aí acaba que a gente esquece, né, de centenas de milhares outros santos que existem na igreja. E aí uma coisa muito legal que você disse que o santo ele também nos escolhe, né? É o sim, santo que sim. nos escolhe para interceder, para nos acompanhar. E quando você se depara com a história de um santo e vê o quanto que a sua história é parecida um pouco com a desse santo, né? Sim, Sem se verdade. conhecer muito. E aí eu me recordo que no início do ano eu fui conhecer um pouco mais a fundo a história de Santa Maria Gorete. Ah, E sim, uma jovem santa, e os jovens, às vezes muitos nem sabem, né, a história de Santa Maria Gorete, como tantos outros santos, que a vivência, a forma com que se entregaram e se doaram pelo Evangelho é algo que precisa nos impulsionar cada vez mais para o céu, né? sim. E aí você vai vendo a presença. Eu brinco que tem alguns santos que eles meio que nos perseguem, que aí você vai conhecendo a Verdade. vida do santo, e aí você vai numa igreja do santo, você represente com algo desse santo, e aí você vai vendo que de fato, né, eu fui escolhida por este santo para ele Sim, me sim. proteger, para ele interceder por mim junto a Deus. Sim, sim. E é uma das melhores formas, irmã, de, tipo assim, você que está nos escutando, de você ter certeza que aquele santo, ou talvez que você escutou e se apaixonou pela vida dele, ou não sei como que você encontrou esse santo, mas uma das melhores formas e a forma mais eficaz de ter certeza que esse santo é o santo que te escolheu é você pedir para ele mesmo te dar sinais. Não que você busque, você não vai buscar sinais. Pede ele para te mostrar uma forma, tipo assim, uma forma simples e clara, que você nitidamente consiga perceber que é ele que está te mostrando um sinal, te dando um sinal que ele é o seu intercessor, que é ele que te escolheu. Legal. E as confirmações vêm, né? Sim, É, e existe vem. aqueles É que. muito lindo. É muito lindo. E a forma com que os. E olha como Deus é amor e misericórdia, né? Ele ainda coloca santos, Sim, exemplos para olharmos e falar: olha, é possível, né? E ainda ele sim, vem e confirma, né? O santo ainda vem e confirma em você que, sim, de fato, ele te escolheu, você pode contar com a intercessão do santo. sim. E às vezes é algo que nos perdemos, né, Marcelo? É, perdemos esse Infelizmente. costume de contar com a intercessão do santo, de fazer novenas, de ter casas, a gente chega em casas de católicos que não tem uma imagem sequer, né? Isso é Porque verdade. muitos católicos, muitos jovens estão na igreja católica, mas com mente protestantes, né? Tipo, eu não Certo. posso, né? Não é assim, não, não é isso. E aí acabamos esquecendo um pouco disso, né? E existe essa necessidade de retomarmos e olhar para a vida dos santos como um exemplo, né? Como às vezes um impulso mesmo de que é possível. E aí, Tipo assim, pode dizer. tipo assim,
Infelizmente tem ocorrido essa situação diante da realidade que hoje nós temos uma cultura brasileira de IBGE, nós somos 99% católicos de IBGE, mas na realidade, muitas vezes somos a minoria aqui no Brasil, somos a minoria, porque diante dos pensamentos protestantes, diante dos pensamentos infelizmente, que vão contra a doutrina católica, a doutrina riquíssima da igreja. E jamais, irmãos, nós podemos negar ou questionar a nossa fé. Nós não podemos negá-la. É necessário nós termos impresso no nosso coração aquela palavra que o próprio Jesus ele diz. Se vós testemunhardes o Filho do Homem diante das nações, eu também vos testemunharei diante do meu Pai. Mas se vós me negardes diante dos homens, tampouco assim também o Senhor nos negará diante do Pai. E tipo assim, ser testemunho da nossa fé, reafirmar a nossa fé na sociedade, seja no trabalho, dentro de casa, aonde for, independente de aonde seja. Irmãos, deve ser uma alegria para nós. Deve ser uma alegria, um entusiasmo, uma grande oportunidade de nós fortalecermos a nossa fé. Eu gosto muito de dizer, tipo assim, claro, a comparação, vocês vão entender, é interessante. Gosto muito de falar que se toda ocasião, infelizmente, faz o ladrão, faz o assassino, faz o pecador, o impuro, porque toda ocasião é propícia para uma pessoa se deixar ser levada pelo pecado, seja o pecado do roubo, do assassino, independente de qual pecado seja. Se toda ocasião leva alguém a cometer um pecado, a ocasião também cria e forma o cristão. A ocasião também é propício para nós alcançarmos a santidade, alcançarmos aquilo que é desejo do coração de Deus a nosso respeito. Então, tipo assim, é necessário nós firmarmos a nossa fé. E um dos meios para nós realizarmos isso também é, no caso, nós reafirmando a nossa fé através daquilo que a Santa Igreja nos oferece, daquilo que a Santa Igreja nos apresenta, que é os santos. O que é os santos? Nós podemos nos perguntar. Por que a Igreja, no caso, ela nomeia pessoas particulares para que a vida delas sejam vistas, para que a vida delas sejam comentadas, sejam veneradas, sejam reconhecidas como pessoas que viveram verdadeiramente a fé, que testemunharam a sua fé até o ponto, das vezes, dar a sua própria vida. O porquê que a igreja faz isso? É o próprio pedido de Jesus. É o próprio pedido do Senhor. Se nós pegarmos na própria palavra de Deus, de Mateus capítulo 6, a palavra do Senhor vai falar o quê? Sede sal da terra e luz do mundo. Jesus ele fala todo aquele sermão e ele diz assim: sede sal da terra, porque quando o sal ele perde o sabor, ele não de nada mais servirá. Mas ele também diz: seja luz do mundo, para que uma lâmpada ela não pode ser colocada debaixo de uma mesa, mas é necessário que se coloca sobre um candeeiro, em cima da mesa, para que ilumina toda a casa, ilumina todos aqueles que estão lá. Então, o que quer dizer a presença dos santos, a influência. Parece que deu uma travadinha aqui. Mas dando continuidade, né? Acho que o Marcelo caiu. Travou. Paz e benção, Flávio. Seja bem-vindo, meu irmão. Existe um padre, né, mercedário aqui em Birité, que ele falava muito isso, Frei Osmar, da necessidade dessa lâmpada, a gente não se esconde debaixo da cama, e sim a gente deixa no alto, né? Para de fato testemunhar, né? E quando somos, né, de fato, sal e luz, né?
sal da terra e luz do mundo, nós somos responsáveis para trazer este sabor na terra, né? Responsável para iluminar com a luz de Cristo, essa luz que precisa resplandecer. Paz e bênção, meu irmão, seja bem-vindo, tá? Compartilhe essa live com seus amigos, aproveita a oportunidade também. Saldo a Fátima, seja bem-vinda, minha irmã, que Deus te abençoe, que alegria ter você por aqui. Amém, Edmar, é bênção mesmo. Deus abençoe, Marcelo, por sua missão como pregador da renovação. Realmente, esse irmão é bênção pura. Eu conheci o Marcelo pelos vídeos dele no YouTube, e é um jovem que fala mesmo, né? Que anuncia a palavra de Deus com intrepidez, com ousadia, com unção, sobretudo. Realmente, Flávio, eu acolho toda essa palavra. E eu já aproveito essa oportunidade para dizer a você, aqui abaixo tem um QR Code, e que eu peço a você, estendo as mãos a você e peço, né, que você possa nos ajudar, né, a Rádio Nossa Mãe, a continuar esse processo de evangelização, nos ajude, né, a anunciar e evangelizar. Só você escanear o QR Code aqui embaixo e assim você vai poder nos ajudar. Voltou, meu irmão. Desculpa, irmãos, desculpa. Eu não sei aonde que aconteceu que eu parei. Você estava dizendo, né, de sermos sal e luz. Aí você foi explicar a parte da luz. Aí Sim, caiu. sim. A luz foi tanta que até Entendi. caiu. Então, irmãos, para que eu não perca tempo, acontece que a Santa Igreja, na sua sabedoria, sendo sempre assistida pelo Espírito Santo, ela sendo sábia, ela não deixou que essas vidas de homens e mulheres que buscaram com intrepidez, com ousadia, com determinação, com uma determinada determinação, buscaram a santidade, a vontade de Deus, agradar o coração de Deus. A Santa Igreja não quis que essas luzes, que esses faróis, diante até mesmo da própria passagem de Jesus, a qual ele diz que a luz ela não pode ficar debaixo da mesa. Então, a Santa Igreja pega essas vidas, esses faróis, essas luzes que são para a humanidade e coloca sobre um candeeiro. Essas vidas que não podem ser escondidas, que não podem ser guardadas, que não podem ser ocultadas. A igreja pega essas vidas e coloca elas sobre um candeeiro, sobre um título de santos, de homens e mulheres que deram a sua vida, que renunciaram tudo e até mesmo renunciaram objetos, riquezas, bens, família, renunciaram tantas coisas pela vontade do Senhor. Então a igreja pegou essas vidas e colocou sobre o candeeiro para que iluminasse toda a sociedade, para que iluminasse eu, para que iluminasse também você, com as suas histórias, com seus exemplos, com a entrega desses homens e dessas mulheres que quiseram somente, absolutamente fazer a vontade do Senhor. Amém, amém, que lindo. E vai dizer, né, que o sangue dos mártires é semente para os novos cristãos. E Sim, também a sim. vida dos santos também é um impulso para a gente, né? Para de Sim, fato de fato. darmos continuidade, para de fato sermos esse sal e luz, né? Eu brincava que no início da pandemia, eu falava com alguns servos do meu grupo de oração, que os santos devem estar com vergonha dessa geração, né? Porque na época da peste negra, na época de grandes pragas e grandes guerras, o que os católicos fizeram? Foram tudo para a rua, né? Foram tudo abraçar o povo. E o que nós, né, fizemos nesse tempo de pandemia? Nós nos escondemos. E aí eu brincava com os meus, falei, gente, os santos de antigamente devem estar com vergonha da gente, né? Porque nós nos escondemos, nós nos calamos, né, diante de muitas coisas. E não só diante da pandemia, mas vários outros posicionamentos que nós precisamos ser santos, nós precisamos ir ali e defender, né, como a Santa Igreja, defender os nossos princípios e valores, e às vezes nós nos calamos.
Não, isso é verdade, irmão. Mas sempre nos é dada uma oportunidade. E eu espero que talvez, com a graça e com a bondade de Deus, essa live de hoje, diante desse tema proposto, possa auxiliar a você, jovem, a você sair da sua timidez, da sua vergonha, sair, no caso, da sua comodidade, sair da sua casa e ir de encontro àqueles também que precisam. Porque dizia Santa Teresa d'Ávila, cuidai, pois, das coisas do Senhor, porque Ele mesmo cuidará das vossas. Claro, irmãos, nós devemos cuidar da Parece que travou de irmãos, novo. de novo. É porque parece, irmãos, Agora que tá foi. tendo uma. Parece que a CEMIG tá mexendo aqui, por aqui perto aqui, que tá dando queda de luz, tá dando queda de energia. Mas Agora é agora eu sua já hora sei. de ser luz. É, verdade, verdade. Mas é, sempre nos é oferecida uma oportunidade. Então, que essa live de hoje seja uma oportunidade para você sair da sua comodidade, tá bom? Por mais que a sociedade, no caso, entre aspas, está nos obrigando a ficar dentro de casa. Usemos da oportunidade de ficar dentro de casa. Busquemos ler a Bíblia, a Sagrada Escritura, busquemos ler a palavra de Deus, busquemos ler o catecismo da Igreja Católica, busquemos ler um bom livro. Um bom livro. É uma grande oportunidade de nós lermos um bom livro. E nós temos visto, né, quantas livrarias católicas com promoções extraordinárias. Quantas promoções que estão os livros? Nossa Senhora! São livros demais que estão com muitas promoções. Então é uma grande oportunidade de comprar um bom livro, de presentear alguém com um bom livro. Porque se estejamos em casa, se muitas pessoas estão em casa, se muitos de nós estamos em casa, é uma boa oportunidade para conhecermos o Senhor. Porque assim dizia São Jerônimo, que aquele que não conhece as Sagradas Escrituras desconhece o próprio Cristo. E diz também Santo Agostinho, ele fala assim, que nós somente amamos aquilo que nós conhecemos. Então, eu vou unir a frase de São Jerônimo, que é de Santo Agostinho, fica assim, ó, aquele que desconhece as Sagradas Escrituras desconhece o próprio Cristo. E aquele que desconhece o próprio Cristo não pode amá-lo. Por quê? Porque nós somente amamos aquilo que nós conhecemos. Nós somente amamos aquilo que nós A igreja é conhecemos. linda. É, na verdade, é lindo ser católico. É lindo. É lindo. E Sim, de aí, fato, é. a gente já entra para o próximo passo, né, Marcelo? Para você nos revelar aí. É lindo ser católico, é lindo ser tudo isso que a igreja nos oferece, é belíssimo. Sim. E qual é o amigo do céu do Marcelo, né? Qual é aquele que você fala, nossa, esse é meu amigão, na hora que tô numa apura, eu grito ele aqui. Eu sei que é Jesus, né? Gente, o caminho é Jesus, mas ele permite encontrarmos algumas placas, algumas setas em meio ao caminho para nos motivar. Então, assim, Sim, de fato. o caminho é Jesus, a verdade é ele, mas ele nos presenteia com santos, ele nos presenteia com a sua mãe para não nos desanimar. Então, Marcelo, quem é Sim, o de seu fato. amigo lá do céu que você fala, esse é o meu intercessor, esse é meu santo amigo? Então, irmã, eu tenho um santo de devoção desde do meu caminho na igreja, que eu iniciei. Tenho também um amigo no céu, que, por graça de Deus, eu o conheci e me apaixonei pela vida dele. Mas tem um santo de agora, que eu estou conhecendo ele, que a gente estamos começando uma amizade, a qual ele me revelou através de alguns sinais, sim. É por isso que eu falo que é necessário nós pedirmos alguns sinais, porque diante, eu perguntava
perguntava para o Senhor e pedia para o Senhor ele me revelar qual era o santo, o meu santo que me escolheu. Tipo assim, eu tenho por devoção pessoal minha Santo Antônio de Pádua e São Judas Tadeu, a qual são exemplos de santidade, especialmente Santo Antônio de Pádua, que é um, é um pregador segundo o coração de Deus, que o exemplo, a vida, a busca, o desejo de Deus, a qual ele mostrava através das suas palavras, atitudes que me impressiona e me cativou bastante. Mas eu tenho um santo nesses tempos que eu tô criando uma amizade com ele, que não é por modinha, mas é São Padre Pio de Petreutina, a qual, por graça e por bondade de Deus, eu tenho percebido que é ele que me escolheu, não apenas como meu santo intercessor, mas assim como ele mesmo diz, como no caso, meu pai espiritual. Assim como ele também, em vida, ele chamava os seus como filhos espirituais. Então, nesse tempo eu tenho começado, por graça de Deus, começado um caminho de conhecimento a respeito dele e buscando intimidade com ele. Aí você me pergunta, Marcelo, como que eu posso buscar intimidade com o meu santo? Simples. Como que você busca intimidade com a sua mãe? Como que você busca intimidade com seu pai? Como que você busca intimidade com a sua namorada? Como que você busca intimidade com um amigo próximo, seja na escola, seja no trabalho, seja com quem for? Na rua, não sei, ou na igreja? Como que você consegue intimidade com alguém? Conversando. Simples, né? Porque é pelo diálogo, pelo diálogo com as pessoas que se cria intimidade. É pela busca do conhecimento das pessoas, e no caso, só se conhece através do diálogo, que se cria intimidade com o santo. Se assim nós buscamos intimidade com as pessoas, a mesma forma deve ser também com os santos. Dani? E é simples, né? É só começar do começo, né? Começar com uma Sim. amizade, começar com uma conversa, né? E às vezes o povo acha que você é doido, né? Conversando sozinho. Mas é por Né? aí mesmo, né? E Sim, de fato. eu, eu tenho uma eu tenho uma amiga no céu que é incrível. Às vezes você está passando por uma situação e aí você pensa assim, nossa, o que, que será, né, que eu faria nesse momento? O que você faria? E aí, quando você vai ler a história, ou o testemunho, ou uma frase desse santo, te mostra, né, o caminho, aí você lembra. Ela nem é santa ainda, mas é uma beata da igreja, Chiara Lute. E eu a conheci Lute na Jornada Badano. Mundial da Juventude. Esqueci, gente. Esqueci. Sabe quando você conhece a história, eu escolhi dela e deixei pra lá. E aí, quando eu recente, neste ano, praticamente, foi no início do ano, eu comecei a acompanhar uma página no Instagram sobre ela. E aí eu fui estudar mais, né? Fui pesquisar mais. E aí a frase dela que mais me move, né? Que ela disse, né? Senhor, se tu quiseres, eu quero. E aí eu falo, Senhor, eu quero alcançar um grau de santidade. Ao isso, né? Para o Senhor. Se tu quiseres, eu quero. E todas as vezes, né, meias dificuldades da vida e meias adversidades, tudo aquilo que eu vou enfrentar, aí eu lembro dessa fala de Chiara Lute. Senhor, se tu quiseres, eu quero. Amém, amém. E essa amizade mesmo, né? Quando eu vejo a história dela, né? Como jovem, como amiga, como filha, aquela que acolheu a dor para Sim, santificar a si mesma e aqueles que estavam em sua volta. Algo atual, sim, né? Algo verdade. tão ali, Sim, né? sim. Do nosso século, da nossa realidade. Verdade. Então, os dizeres do santo, né? E a vida do seu santo amigo vai
vai dizer muito com aquilo que você está vivendo no momento, né? Aquilo que você precisa. Uma conversão sincera e verdadeira, quando eu passei por esse processo, foi lembrando de Padre Pio, de todas as vezes que ele atendeu às confissões, que ele exortava os seus filhos espirituais, dos bofetões, mas, sobretudo, Sim. do amor, né? De Padre Verdade, Pio, da forma verdade. com que ele pregava a conversão, o amor pelo reino, dedicar-se nas orações. Então, assim, a cada santo que estudamos, percebemos um pouquinho dele, né? Vai sendo preenchido no meio de nós, vai sendo preenchido em nosso coração, vai sendo preenchido em nossa existência. Sim. E diante, né, você havia citado, Dani, a respeito de que nós devemos recorrer sempre, em primeiro, a Jesus, né? Mas que o Senhor, ele nos presenteia com os santos. Acontece que, de fato, segundo a passagem bíblica de 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, a palavra do Senhor diz que Jesus, ele é o único mediador entre Deus e os homens, não é verdade? Mas, infelizmente, muitas pessoas têm interpretado essa passagem bíblica como uma forma inclusa, que Jesus, ele é o mediador sozinho, solitário. Não. É necessário nós entendermos, e especialmente nós católicos, porque acredito eu que estamos falando para católicos, né? Mas mesmo que tenha pessoas evangélicas aqui, seja bem-vindo, irmãos, porque a Santa Mãe Igreja está de braços abertos para acolher você. Mas acontece que Jesus, ele é a cabeça da igreja, ele é a cabeça, mas a cabeça, ela tem um corpo. Jesus, ele não é mediador sozinho. Jesus, ele é o único mediador entre Deus e os homens, mas não sozinho. Existe um corpo. É a mesma coisa, porque esse termo de falar que Jesus, ele é o único mediador, que nós não podemos ter santo de devoção, que nós não podemos pedir intercessão dos santos, nós não podemos pedir intercessão de Nossa Senhora, que é a Senhora de todos os santos, que é a maior, né? É interessante que São Luís Maria Grimond de Montfort, ele diz que um suspiro de Nossa Senhora não se compara com a intercessão de todos os santos juntos. Um suspiro dela, Jesus atende. E ela que é a Senhora de todos os santos. E muitas vezes, muitas pessoas têm dito isso, né? Que nós não precisamos de pedir, nós precisamos somente recorrer a Jesus. Mas acontece, irmãos, que existe um corpo que pertence à cabeça, que é Jesus. E é interessante, né, porque em Apocalipse fala que nós somos um reino de sacerdotes, nós somos um povo de sacerdotes, um povo eleito. Assim também diz na carta de São Pedro, de 1 Pedro, que nós somos um reino de sacerdotes, nós somos um povo eleito, um povo régio, nação santa. O que quer dizer isso? Que nós estamos interligados no Senhor. Assim como Jesus, ele diz, eu sou a videira verdadeira e vós sois os ramos, nós estamos enxertados no Senhor. E pelo batismo, nós somos todos enxertados em Jesus. Nós estamos fixos, presos nele. Mas, depois da morte, essa ligação, ela morreu? Ela acabou? De forma alguma. Nós continuamos ligados no Senhor. Nós continuamos fixos nele. Se nós buscarmos uma vida de santidade que agrada o coração de Deus, nós vivendo aqui na terra, rumo ao céu, com o desejo do céu e com esperança de vida eterna, aí sim, irmãos, nós estaremos enxertados em Jesus, tanto aqui na terra quanto no céu. Porque isso é a fé da igreja a respeito dos santos. Por isso que eles podem interceder por nós, por isso que eles podem nos ajudar no nosso caminho de santificação, de conversão. Por isso, porque
se aqui na Terra, através do batismo, né, no caso, em primeiro lugar, através do batismo, que nós somos inseridos como povo de Deus, família na igreja, através do batismo, os santos, eles são enxertados, nós somos enxertados no Senhor. E diante dessa realidade, nós, com Cristo, nós nos tornamos também intercessores. Nós também somos, no caso, nós nos tornamos mediadores. Jesus, como o primeiro, o pontífice, o primeiro, o sumo sacerdote, o supremo, mas nós também, em segundo, em terceiro, em quarto grau, no caso de santidade e de eleição, através de Deus. Mas diante dessa eleição que o próprio Deus realiza, nós também podemos nos constituir intercessores diante dessa realidade, né? Que nós estamos enxertados em Jesus. Jesus é o primeiro, mas nós nos tornamos subsequentemente, nós nos tornamos também intercessores juntamente com Jesus. Porque Jesus, ele não é intercessor sozinho, mas ele tem um povo, ele tem uma nação, ele tem uma igreja, a qual ele chama ela de sua esposa. Ai, gente, a igreja é linda. Sim, de fato. Ai, nossa, Marcelo, lindo, lindo, lindo isso que você diz. E tão verdadeiro, né? Quando eu lia um pouco mais, né, sobre os santos, sobre a igreja e sobre este assunto que conversamos aqui hoje, quando você joga, né, lá no Google para pesquisar, né, a intercessão dos santos, e aí vem aquele série de outras coisas, e tem gente a duvidar, né? Tem gente que fala, para que eu vou pedir para o santo, eu posso falar direto com Jesus, né? Para que não nos esquece, e acabamos esquecendo, né? Que o Senhor, ele nos convida, nós fazemos parte, né, deste corpo, nós fazemos parte e somos, né, com o Senhor, e não por méritos nossos, né, não pelo mérito dos santos, mas sim para a honra e glória do Senhor, para olharmos para ele e falar, ele é tão santo, que ele é o santo dos santos, que para chegarmos mais próximo dele, nós vamos batalhar para essa santidade, nós vamos batalhar para este nível, né? Para estar cada vez mais ligado a este corpo, para estarmos cada vez mais fortalecidos nele, e para a honra e glória do nome dele, né? E às vezes as pessoas se esquecem disso. Às vezes as pessoas vai se abandonando mesmo grandes riquezas e possibilidades mesmo de nos fazer mais fortes, né? Nos fortalecer. A pensar assim, hoje eu tô com preguiça de rezar e eu não vou rezar. Ou então, e também não podemos cair, né, e sermos pessoas escrupulosas a falar, se achar tão miserável que não pode ser santo, né? Tão miserável que não pode fazer parte desse corpo do Senhor. Mas muito pelo contrário, em meio às minhas misérias, aos meus pecados, ele ainda me escolhe, ele ainda me espera, ele ainda me dá essa oportunidade, né? Então, verdade. A você que está nos ouvindo nesta noite, seja pelo Facebook, pelo aplicativo da rádio, eu tenho uma coisa a te dizer, que não é por mérito seu, né? Que o Senhor te chama a ser santo. Não é por você, e sim para ele, para a honra e glória do nome dele. E que se o Senhor colocou em sua vida, né, a história de um santo, a história, o exemplo santo, para você segui-lo, para você ver como exemplo e tê-lo como intercessor junto ao Pai, e tê-lo como intercessor junto a Jesus Cristo, né? Que você possa olhar para ele, e olhamos hoje para o Beato Carlo Acutis, jovem tão atual, jovem que enterrado, né, com tênis da Nike, calça da Adidas, para nos dizer que é possível. Sim, verdade. E é aquilo que o próprio Papa João Paulo II dizia, né? A sermos santos de calça jeans.
santos que bebe Coca-Cola, que vai ao cinema, que come hot dog, né? E é desejo de Deus que todos nós sejamos santos, porque isso agrada ao Senhor, porque Deus, ele não quer ser indiferente a nós. Deus, ele não quer, tipo assim, que ele seja santo e que nós, tipo, no caso, né, que nós é, é, deixe, fiquemos de lado. Não, Deus quer que nós participemos da sua bem-aventurança. Deus quer que nós participemos da sua alegria eterna. E por isso que ele nos convida à santidade, por isso que ele nos convida à perfeição. Assim como a Dani ela iniciou falando, e eu quero citar algumas passagens bíblicas que Deus nos chama à santidade. Então, assim, em Levítico, capítulo 19, versículo 1, Deus fala: sede santos, porque eu sou santo. Nós podemos também pegar de Mateus, capítulo 5, versículo 48. Jesus, ele diz: sede perfeitos, como o vosso Pai Celeste é perfeito. São Paulo, ele também diz, em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13, o desejo de Deus ao vosso respeito é que sejais santos e irrepreensíveis. Tipo assim, e o exemplo dos santos, ele nos ajuda, irmãos. Por exemplo, São Domingos Sábio. Qual era o lema de São Domingos Sábio? Antes morrer do que pecar. Nós pegamos o exemplo quer ver? De Santa Teresinha, né? Como a Dani disse a respeito da oração, quando às vezes nós não queremos rezar. Por exemplo, Santa Teresinha, um dia ela não queria rezar, e ela foi para a capela para poder rezar, mas ela não queria rezar, a qual ela pediu para a irmã prender ela, fechar as portas da capela para que ela não saísse. Mas diante da realidade que ela não queria rezar, ela começou a ficar contando os tijolinhos da capela. E um dia ela chegou para Jesus e falou: Jesus, qual foi a oração que mais lhe agradou? Jesus disse para ela: foi quando você, na capela, ficou contando os tijolinhos. Por quê, irmãos? Por quê? Porque é muito fácil rezar quando nós estamos eufóricos, quando nós estamos animados, quando nós estamos alegres, quando nós estamos entusiasmados, quando nós, sei lá, é muito fácil rezar quando nós estamos bem. Mas o momento que mais agrada a Deus é quando, mesmo na dificuldade, no desânimo, no sono, no desejo de deitar, de dormir, de descansar, nós nos habituamos a fazer uma oração. Então, oremos e busquemos a santidade, tanto na oportunidade, quanto também quando nós não temos uma oportunidade tão favorável, quando nós estamos cansados, desanimados, vontade de dormir, vontade de ir embora, mas que, no caso, nos esforcemos para rezar. Assim como Jesus, ele fala uma palavra muito interessante, ele fala assim: o reino dos céus está sofrendo, está sendo arrebatado a forças, porque são os violentos que herdarão o reino de Deus. Vou repetir: o reino dos céus está sofrendo grande violência, porque o reino de Deus está sofrendo grande violência, porque herdarão o reino de Deus somente os violentos. Somente os violentos. Por quê? É aqueles que praticam violência consigo mesmo. Não violência de se bater, de ficar se cortando, misericórdia, Deus nos livre. Mas é a violência de renunciar às bebidas, de renunciar os prazeres da carne, de renunciar os prazeres, aquilo que o mundo tem nos oferecido, que desagrada o coração de Deus. É renunciar às conversas malévolas, às conversas frívolas, às conversas maldosas. É renunciar, no caso, às brincadeiras indecentes, é renunciar às piadas indecentes, renunciar a toda e qualquer ocasião que desagrada o coração de Deus. Mas como que podemos fazer isso? É pensar. Nós podemos ter duas linhas de raciocínio, duas linhas de pensamento. Ou, primeiro, nós podemos pensar como Jesus faria. Ou
nós podemos também pensar, por exemplo, eu, Marcelo, né? Diante da minha realidade, do meu santo de devoção. Será que Padre Pio faria isso? Né? Ou é pensar, será que Santa Catarina de Sena, Santa Teresinha do Menino Jesus, Santa Catarina de Labouré, Santa Teresa d'Ávila, Madre Teresa de Calcutá, Carlos Acuti, então, tantos santos, né? Beata Imelda, tantos santos que nós podemos nos espelhar neles. E diante do nos espelhar neles, buscar, trilhar um caminho de santidade. Entendendo uma coisa, que ter santo de devoção, irmãos, não é modinha. Que fujamos e corramos, até mesmo renunciemos à modinha. Mas por quê, irmãos? Porque santos, eles não são para, no caso, ser apenas admirados. Santos, eles não foram elevados pela igreja para ser admirados, porque até mesmo pagãos são admirados. Filósofos pagãos, Aristóteles, Platão, Orígenes, tantas pessoas, tanta linhagem de filosofia, tantos pagãos são admirados. Muitos são admirados, mas os santos, eles não são para ser admirados. Os santos, eles são para ser imitados, para ser exemplos de santidade para mim e para você, para que nós busquemos agradar a Deus. Porque o que é o santo? Eu já falei muito o que é o santo, né? Mas uma forma simples, rápido e prática de falar o que é o santo é a Bíblia resumida, é a Bíblia vivida, é a Bíblia testemunhada pela vida de alguém. O Evangelho vivo, né? Assim como diz São Francisco de Assis, pregai o Evangelho, mas se necessário, use as palavras. Assim também diz, né, Santa Madre Teresa de Calcutá, cuidado com a vossa vida, porque a vossa vida pode ser o último evangelho que seu vizinho pode vê-la. Amém. E é com essa última fala sua, Marcelo, que eu te agradeço por essa partilha, por tudo que nós conversamos um pouquinho neste dia de hoje. E já vou dizer, né? Eu agradeço, porque quem agradece tem direito de pedir mais. Então, em breve você retoma aqui com a gente. Amém, né? amém. E eu te agradeço. Louva a Deus pela sua vida, pela sua juventude, pelo amém, seu bendito seja ministério. Deus. E deixo esse recado, né? Para essa juventude, para você que nos acompanha pelo Facebook, para você que nos acompanha pelo aplicativo da rádio, que cuidado, né? Com a nossa vida, cuidado com a sua conduta, porque às vezes ela é o único evangelho que as pessoas leem, né? E se você precisar de amparo, intercessor, saiba que no céu o Senhor selecionou vários, né? E que lá um dia nos encontraremos na morada eterna. Amém. E muito obrigada mais uma vez, Marcelo, pela sua presença. E eu quero que vocês, né, que vocês que estão nos acompanhando, acompanhem a programação da Rádio Nossa Mãe, acompanhem toda a semana, tem programas incríveis, e que você possa nos ajudar também com essa obra de evangelização, fazendo a sua doação pelo QR Code, que está aqui embaixo, pelo PicPay. Então, que Deus te abençoe e que você também possa nos abençoar, nos ajudando a continuar este processo lindo de evangelização. E eu também quero te agradecer, Dani, que Deus agradecer te por essa oportunidade. Marcelo, grandemente. E eu quero agradecer também o Flávio, eu vi um comentário dele aí, antes de cair, na hora que caiu a internet aqui, eu tinha visto que você estava conversando, falando a respeito de um comentário, quero agradecer o Flávio, e aqueles também que estão acompanhando, eu não sei quem está acompanhando, né? Não dá para ver, mas bendito seja Deus pela sua vida e pelo seu esforço e dedicação por estar participando da Rádio Nossa Mãe e por ter me acompanhado aqui também.
Deus abençoe. Muito obrigado. Amém, amém, Marcelo. Que Deus te abençoe e que Deus Amém, amém. abençoe você, porque foi com muita alegria que apresentamos nesta noite o Essa Juventude. Nos vemos semana que vem, neste mesmo horário, neste mesmo local. Que Deus te abençoe e que o Senhor nos fortaleça. Até semana que vem. Grande beijo a todos e vem comigo essa juventude.